15 Guild Wars capítulo 43, R18, o gosto de uma sucubo. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas, só avisando que os capítulos mais 18 não são algo recorrente. É algo que vai aparecer algumas vezes perdidas. Draco observou-se por alguns segundos, maravilhado em como um ser humano poderia parecer tão fantástico. Ele realmente lamentou em nome de todas as mulheres que podiam olhar, mas não tocar. O sujeito estava tão imerso em seu próprio mundo que não percebeu quando o cervo fofo chegou com uma bandeja de refrescos, assim como Zaine a reboque. A própria Zaine parecia recatada neste momento. Não era possível conciliar o líder confiante e perspicaz do vilarejo com esta mulher que parecia ser gentil e de coração mole. Ela foi para trás de Draco e puxou-o para um sofá de um único lugar na sala. Draco se permitiu ser conduzido, enquanto era sentado e servido. Neste momento, tudo o que ele usava era uma calça masculina. Seu corpo estava nu em todos os outros aspectos. Mesmo que ele não fosse musculoso, não havia excesso de gordura. Ele não era tão magro em Boundless quanto na vida real também. Havia linhas que definiam seu abdômen, peito e omoplatas, como um arquiteto desenhando a planta de um edifício. Só faltou preenchê-lo com os materiais necessários. Zaine primeiro pegou uma toalha do guarda-roupa agora abastecido e molhou-a em água quente. Silenciosamente e habilmente, ela limpou o corpo de Draco. Draco permitiu que ela assumisse a liderança dessa vez, porque não queria se envergonhar. Que piada! Como ele poderia comparar seus poucos anos dormindo com mulheres ao conhecimento de uma súcubo sobre questões sexuais? Claro, Maria abusou de uma quantidade divina de habilidade e técnica em sua mente, mas isso não iria impressionar esta súcubo. Em vez de provar sua habilidade medíocre, ele preferia deixá-la fazer o seu trabalho. Zaine finalmente limpou todo o corpo, exceto a região da virilha. Ela veio para a frente dele e ficou de joelhos, puxando suavemente suas calças para baixo, liberando a fera de sua jaula. Os olhos de Zaine brilharam com interesse e leve admiração. Quem imaginaria que esse sujeito seria muito bem dotado? Draco tinha um membro impressionante que tinha cerca de 3,4 polegadas flácido, um número que Zaine foi capaz de compreender instantaneamente com um olhar. Um traço de linhagem de súcubo, talvez. Sua circunferência também era impressionante, flácida, com 4,9 polegadas. Zaine retraiu seu olhar intenso e voltou ao seu comportamento recatado, enxugando suavemente a região da virilha de Draco. Ao lidar com o eixo, ela o esticou e limpou toda a extensão com movimentos suaves, mas firmes. Suas mãos macias seguraram a ponta dele, acariciando-o habilmente sob o pretexto de limpá-la. O que frustrou Zaine foi que não houve reação às suas provocações. Normalmente, um homem deveria ficar louco só de olhar para o corpo vestido dela. Ela ficou imensamente impressionada com esse sujeito quando ele demonstrou apenas um interesse básico por ela. Até agora, ela só conhecia duas pessoas que poderiam resistir de frente a seus encantos. Ela não demonstrou sua frustração, porém, sua expressão apenas afirmava que ela iria superar esse desafio de qualquer maneira. Seu orgulho e dignidade como súcubo estavam em jogo aqui. Draco observou com uma expressão serena, mas por dentro ele estava rindo. Para tentar fazer um mestre do controle sentir alguma coisa. A menos que ele quisesse, tudo o que ela fazia era como despejar uma garrafa de água no oceano. Zaine colocou a mão na massa quando percebeu que, para fazer seu novo mestre atingir o clímax, ela precisaria abandonar todas as pretensões. As suas mãos macias agarraram a sua pila com um movimento fácil. A sua mão esquerda segurou seu eixo enquanto a direita agarrou a glande. Sua ambidestria foi demonstrada quando ambas as mãos começaram a acariciar seu membro com movimentos diferentes. Foi como provar a comida de um chefe mestre. Os movimentos contínuos e extremamente precisos coordenados entre si para criar sensações que não colidiam entre si, mas se harmonizavam perfeitamente. Claro, Draco havia abandonado seu corpo de divindade. Não fazia sentido ser atendido se ele não sentiria nada no final. Ele tinha que admitir que a habilidade de Zaine estava em outro nível. Draco nunca soube que tais sensações eram possíveis antes de hoje, mas as mãos extremamente hábeis da súcubo lhe mostraram o caminho. Zaine olhou nos olhos de Draco. Seu rosto atraente se transformou em uma expressão de prazer e luxúria. Isso aumentou ainda mais o prazer que Draco sentia,
já que nada era mais atraente do que um parceiro que adorava agradar você. Zayn acariciou seu eixo e massageou sua glande, seus movimentos lubrificados pelo pré-sêmen que começou a vazar da ponta da vara de Draco. O lubrificante natural era como dar asas a um tigre. Zayn foi capaz de mover as palmas das mãos flexíveis sobre seu pau sensível e aumentar o ritmo, mantendo o mesmo efeito. Draco tinha que admitir que qualquer pessoa inexperiente nos prazeres do sexo já teria explodido. Até ele mesmo sentiu sua determinação enfraquecer sob os esforços dessa beldade de pele escura. Zayn pausou sua punheta para puxar para baixo a peça do peito com babados que mantinha seus seios incríveis no lugar. Assim que os melões acabaram, a mente de Draco ficou em branco por um segundo. Um par de peitos tão lindo. Sua areola não era grande, apesar dos seios acima da média. Eram pequenas manchas de um marrom ligeiramente mais escuro que combinavam perfeitamente com seu tom de pele caramelo. Sua areola também não tinha protuberâncias, aparentemente tão lisa quanto sua pele imaculada. Quem projetou esta súcubo decidiu levar em consideração apenas a aparência, sem deixar nela nenhum pingo de realidade. Ela era perfeita demais fisicamente. Os seus mamilos não eram enormes, mas também não eram pequenos. Eles eram do tamanho certo para alguém gostar de olhar para eles, bem como saborear chupá-los. Draco não era um grande amante de seios, mas caramba, esses peitos eram divinos. Zayn balançou o peito provocativamente na frente de Draco, fazendo o sujeito seguir seus movimentos com olhos de falcão. Zayn pode não demonstrar, mas a reação de Draco a deixou tão satisfeita que ela se sentiu extremamente animada pelo resto do culto. Ela agarrou seus lindos seios nas mãos e os levou até a haste dura de Draco, que tinha sólidos 18 centímetros de comprimento e 13 centímetros de circunferência. Este era o tamanho perfeito na maioria dos casos, já que qualquer coisa maior não daria prazer às mulheres, mas causaria dor. Aqueles mitos sobre paus de 23 centímetros sendo divinos eram apenas fantasias inúteis. Naturalmente, isso significava que quando Zayn envolveu seu pênis com seus seios mácios, a ponta apareceu com um pedaço de eixo sobrando também. Nem mesmo seus lindos seios em forma de D poderiam sufocar esse monstro. Ela ficou maravilhada por dentro sobre como um humano poderia ter tanto poder em sua virilha. Eram principalmente orcs, gigantes e raças que tinham machos com pênis excessivamente grandes. Zayn se transformou em sua forma de súcubo neste momento, seus chifres, cauda e olhos se transformando, deixando suas unhas e asas escondidas. Isso só atrapalharia sua missão. Ela começou a esfregar o membro de Draco entre seus seios macios suavemente, permitindo que o fluido de Cooper vazando agisse como o lubrificante necessário. Ela torceu e girou o peito em ângulos diferentes para dar prazer a Draco, o que fez com que o sujeito não pudesse evitar se contorcer. Ele estava lutando para manter a voz, mas sabia que sucumbiria em breve. Esta súcubo era muito piedosa. Quando houve lubrificação suficiente, Zayn engatou a segunda marcha, quando começou a empurrar o pênis de Draco através de seu decote com movimentos verticais. Ela alternava entre mover toda a parte superior do corpo para cima e para baixo, imitando a sensação de que Draco estava penetrando seus seios. Ela também descansava a parte superior do corpo e movia as mãos, que seguravam seus seios, para cima e para baixo no pau de Draco, que era o método tradicional de dar uma mamada. Seu timing ao alternar entre essas duas variantes foi impecável. Justamente quando Draco pensava que estava atingindo seu limite enquanto ela balançava seus seios tentadores para cima e para baixo, ela mudava para outro método e atrasava seu orgasmo. Zayn abaixou o pescoço e pegou a ponta do pau de Draco na boca, rolando-o com a língua. Assim que Draco sentiu o orifício quente e úmido em seu pau, ele sentiu como se seu cérebro estivesse prestes a entrar em curto-circuito. Zayn nunca parou em seus movimentos com os seios. Ela se limitou a dar prazer a Draco movendo os seios para cima e para baixo com as mãos para poder continuar chupando e lambendo sua glande, que era a parte mais sensível do pênis. Draco teve que fechar os olhos e pensar com força em coisas desinteressantes para lutar contra a explosão que se aproximava. Ele poderia usar corpo de divindade para reduzir a sensação, mas isso não teria sentido. Ele queria resistir à sensação de orgasmo enquanto experimentava toda a gama de sensações enquanto pudesse. Zayn ficou impressionado com sua resiliência, macio por dentro. Ela aumentou o ritmo e retirou os seios da equação, usando apenas a boca.
Ela balançou para cima e para baixo no pau de Draco, perfurando-o profundamente sem nenhum reflexo de vômito. Draco podia sentir seu pau atingindo o fundo de sua garganta e até mesmo penetrando levemente em sua garganta. Seus olhos estavam cheios de prazer e luxúria enquanto ela saboreava esse sentimento do fundo do seu coração. Não havia nada comparado a ter a garganta atacada por um pau em uma súcubo. Zayn podia sentir seu corpo tremendo de expectativa e prazer enquanto devorava o pau de Draco. Draco também começou a se contorcer fortemente quando seu pau começou a latejar poderosamente. Cada movimento de Zayn fazia a pulsação aumentar em frequência e intensidade. Ele podia sentir algo quente começando a subir lentamente por seu eixo, com o objetivo de explodir no momento máximo. Zayn também podia sentir o latejar intensificado do pau em sua boca e sentiu uma excitação crua crescendo dentro dela. Como um tubarão que sentiu o cheiro de sangue, seus movimentos tornaram-se mais ferozes e exigentes, como se dissesse que não iria parar até receber sua recompensa. Seus esforços valeram a pena quando Draco grunhiu alto, seu pau latejante explodindo com um fluido quente e pegajoso que desceu pela garganta de Zayn. O pênis de Draco se contraiu poderosamente, cada espasmo enviando ondas de sêmen para a boca de Zayn. Aliás, a própria Zayn era como uma massa neste momento. Seus olhos traíram sua euforia ao sentir aquele líquido delicioso jorrar em sua boca. Para ela, era como beber ambrosia, um líquido celestial que alimentava sua alma. Eventualmente, Draco desceu do orgasmo, mas seu pau ainda estava duro. Zayn mal conseguiu sair das nuvens, sugando lentamente o restante do sêmen de Draco em sua garganta e limpando sua vara. Depois disso, ela se levantou e lentamente removeu as alças da roupa, deixando toda a peça cair no chão abaixo dela. Saindo dela, seu corpo totalmente nu estava em exibição. Uma barriga lisa, com abdominais levemente tonificados, quadris largos que se afunilavam em uma bunda gorda, coxas grossas que adoraríamos ser esmagadas entre elas. Todo o seu corpo gritava com um alto apelo sexual, sem sequer levar em conta o efeito natural das súcubos. Ela adorou o olhar penetrante de Draco em seu corpo. Em vez de luxúria primitiva, havia uma expressão de respeito e posse em seus olhos. Seus instintos de linhagem estavam disparando todos os tipos de sinais, mas a maioria deles era de que esse seu novo mestre era exatamente o que ela queria na vida. Zayn começou a dançar obscenamente para Draco, seu corpo se torcendo e girando de maneiras que exibiam cada canto e recanto de seu corpo. Nada estava escondido de sua vista em seus movimentos sensuais, fazendo a respiração de Draco ficar um pouco mais áspera do que já era. Sua vagina estava bem barbeada e sua vulva era ligeiramente grossa, mas fechada. Ela tinha um dedo de camelo, mas sua vagina parecia um botão de flor, em vez de um lótus aberto. Eva tinha uma vulva semelhante, que Draco sentiu ser exatamente de sua preferência. Alguns preferiam vaginas mais carnudas, mas Draco não era uma dessas pessoas. Ela se virou e se inclinou, mostrando seu precioso lugar para Draco. Ele podia ver o líquido brilhante que estava vazando. Esta súcuba estava molhada o suficiente para permitir que até mesmo o pau de um gigante a penetrasse facilmente, muito menos de Draco. Ela lenta e tentadoramente girou os quadris enquanto os colocava no colo de Draco. Quando ela baixou a entrada de seu canal bem sobre a ponta de seu pênis, ela começou a provocá-lo suavemente. Sua boceta molhada e esperando parecia uma boca faminta que queria engolir um pau grosso a qualquer custo. Zayn percebeu que sua paciência estava diminuindo rapidamente. Ela queria provocar Draco um pouco, mas seu corpo não conseguia mais resistir. Ela queria ser penetrada. Quando ela percebeu isso, ela se abaixou lentamente sobre Draco, permitindo que seu pênis longo e grosso se separasse lentamente de suas dobras. Enquanto ela era penetrada assim, Zayn gritou de prazer e dor, sua luxúria finalmente saboreando o que mais desejava neste mundo. Draco estava aproveitando languidamente a sensação de penetrar Zayn até sentir uma fina barreira sendo quebrada por seu pênis no meio do caminho. Sua expressão mudou quando ele sentiu isso. O que mais poderia ser senão um ímã que foi rompido? Draco se recusou a acreditar que uma súcubo tivesse amadurecido até essa idade mantendo sua virgindade. Esta não era uma história de romance onde ele era o homem destinado a ela, então, por algum milagre, ela nunca se entregou aos seus desejos hormonais naturais. No entanto, não havia dúvidas. O que ele rasgou foi o ímã dela.
Ele sentiu isso com Eva e com poucas outras mulheres com quem brincou em sua vida passada. Zayn parecia não se incomodar com a dor. Em vez disso, levantava e abaixava os quadris lentamente. Sua bunda extremamente redonda, empinada e grossa vibrava como ondas no mar toda vez que sua pele encontrava a pele de Draco. Foi uma bela visão que incendiou a luxúria de Draco. Afinal, ele era um idiota e esse pêssego em particular foi o motivo pelo qual ele se sentiu tão atraído por Zayn em primeiro lugar. Seu pau parecia estar sendo espremido pela vagina de Zayn enquanto as paredes macias e moles envolviam e massageavam todo o comprimento de seu pau. Por causa de sua posição, todo seu pau foi capaz de entrar nela, e empurrou os limites de sua vagina com cada impulso. Estava quente e úmido dentro dela, e Draco sentiu como se seu pau estivesse sendo acariciado por todos os anjos do céu. Seu pau estava enviando sensações intensas ao seu cérebro, algumas das quais o fizeram cerrar os dentes para reprimir seus gemidos. Zayn lentamente começou a acelerar o ritmo enquanto se acostumava com a enorme vara dentro dela. Ao contrário de Draco, sua voz era desenfreada enquanto ela se deixava sucumbir aos seus desejos primordiais. Cada vez que o pau de Draco batia em seu colo do útero, ela gritava de êxtase, o que também afetava Draco. A língua de Zayn pendeu de sua boca e seus olhos ficaram turvos de luxúria e prazer. Ela parecia uma pessoa possuída enquanto montava tão vigorosamente enquanto gemia e babava. Suas costas arquearam e suas pernas grossas se moveram poderosamente, permitindo que ela enviasse o pau de Draco para seus alcances mais profundos, fazendo-a querer jogar a cabeça de prazer. Ela mal conseguia evitar atingir o clímax, por assim dizer, porque seu trabalho era servir, não ser atendida. No entanto, havia muito pouco que ela pudesse fazer quando um pau longo e gordo separava as paredes de sua boceta e esfregava dentro dela com tanto poder. Os seus órgãos genitais estavam encharcados com os seus sucos, à medida que a sua lubrificação natural fluía incessantemente. Pá! 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 Esse foi o som de suas carnes se batendo enquanto Zayn montava Draco em uma posição de cogil reversa. Seus braços agarraram os braços do sofá com força. Seus quadris muito desenvolveram uma mente própria, recusando-se a obedecer aos seus comandos para diminuir a velocidade. Aliás, o próprio Draco estava prestes a explodir novamente. A sua pila estava escorregadia com os seus fluidos, o que tornava sua penetração tão fácil e tão intensa que as suas pernas tremiam. O familiar fluido quente começou a percorrer sua uretra, com uma sensação ainda mais intensa e pesada desta vez. Ele sabia que estava prestes a liberar sua semente Zayn, mas era tudo o que podia fazer para permanecer são neste momento. Draco percebeu que desta vez ele havia mordido mais do que podia mastigar. A vagina de uma súcubo era muito piedosa. Moldou-se no formato de seu pau, assumindo a forma ideal que poderia lhe causar mais prazer. Um canal tão perfeito era um tabu e não deveria ser usado por nenhum homem. Draco poderia ter aguentado mais se tivesse fechado os olhos e se concentrado mais, mas seu erro foi olhar para baixo e ver a bunda lindamente gorda de Zayn engolindo seu pau enquanto ouvia seus altos gemidos de êxtase. Ela havia se curvado, mostrando tudo para Draco, incluindo exatamente o quão poderosamente seu impressionante pau estava penetrando nela. Este foi o ponto de ruptura para ele. Com um gemido baixo e profundo que ele não conseguiu mais conter, ele explodiu seu sêmen nela com um vigor incomparável. Era quase como se a sua pila também quisesse penetrá-la com seu esperma. Zayn agarrou os testículos de Draco quando ele gozou, massageando-os para liberar mais. Ela saltou para cima e para baixo levemente no colo de Draco com cada injeção poderosa de esperma enviada em seu canal, sua expressão eufórica enquanto ela gritava de alegria. Ela apertou a vagina em volta do pau dele, como uma cobra engolindo sua presa, para expulsar mais esperma de Draco. Ele levou um minuto inteiro de gozadas ininterruptas para liberar tudo o que tinha nela. Embora isso não fosse realista em termos de biologia do mundo real, o Boundless permitia facilmente tais atos se os usuários quisessem. Quando Draco terminou, Zayn nem conseguiu sair de cima dele direito. Ela lentamente caiu no chão com a bunda voltada para cima, exibindo fluido espesso vazando de sua vagina. Seu rosto estava preso em uma máscara de euforia atordoada, a língua pendurada para fora e os olhos turvos. Se não fosse por seus espasmos ocasionais, Draco pensaria que ela estava inconsciente. Ele próprio ofegou um pouco, voltando da intensidade do sexo com uma súcubo depois de alguns minutos.
Ele finalmente saiu do sofá e foi até o super mini banheiro mundial para se limpar. Assim que pousou nas fontes termais, ele cobriu o rosto com uma toalha enquanto relaxava nas águas quentes. Com uma expressão difícil, Zayn também saiu da euforia e se levantou. Ela mal conseguiu se vestir e cambaleou de volta para o quarto, onde caiu de joelhos. Diante dela, um rosto emergiu de repente das correntes de energia mundana presentes na área. Era um rosto familiar, o mesmo que apareceu depois que Draco matou Ratchet. Foi Mepisto, o rei demônio. Bem, como foi? Ele perguntou a ela com um olhar intenso. Foi excelente, meu senhor. Nunca senti um sentimento tão poderoso em minha vida. Nada poderia me preparar para Zayn começou quando seus olhos brilharam, mas foi interrompido. Eu não me importo com o seu sentimento de perder sua verdadeira virgindade. Eu quis dizer, você conseguiu adquirir a semente dele? Mepisto perguntou impacientemente. Com isso, os olhos de Zayn escureceram um pouco. Sim, mas só contém energia bruta. Nenhum código genético para procriação. Suspiro, eu esperava isso. Afinal, eles ainda acabaram de sair do mundo dos deuses. Continue tentando mais algumas vezes e me avise das boas notícias. Mepisto ordenou antes de desaparecer. Zayn permaneceu ajoelhado enquanto respondia. Como você comanda, pai? Nas fontes termais, Draco levantou um pouco a toalha. Sua expressão era de interesse e zombaria. Um bando de palhaços. Ele disse, voltando à sua postura relaxada como se tudo que viu com os olhos de Kaelo fosse uma piada para ele. Guild Wars capítulo 44. Dorian Roxo. Uma carruagem balançava pela estrada ligeiramente pavimentada que levava a Fast City. Dentro daquela carruagem estava sentado um homem com uma armadura média de cor azul, seus olhos vermelhos sangue brilhando com uma pulsação estranha. Era estranhamente fascinante olhar de perto, mas qualquer um que o fizesse sentiria o peso de 1.000.000 de toneladas em seu espírito. Seu cabelo preto era encaracolado e bagunçado, sem nenhuma ordem específica no couro cabeludo. Sua pele era surpreendentemente lisa e seus lábios eram finos. Seu rosto era anguloso, afinando-se em uma ponta afiada. Tudo isso combinado para definir um indivíduo muito bonito que faria o sangue bombear de qualquer um que se orientasse por ele. Este era Draco, naturalmente. Draco estava a caminho para se reportar ao Duque de Fast para iniciar oficialmente a missão de Flora e Fauna. Quando ele escolheu iniciar a missão única, algumas limitações foram impostas a ele pela IA. Flora e Fauna, missão única. Descrição: houve mutações estranhas no ambiente ao redor do Vale Farpoint. Investigue e apresente-se ao Duque de Fast. Nota: certas imposições foram impostas à execução desta missão. 1. Toda reputação, relevância social e intimidação de título seriam negadas. O jogador seria considerado um mercenário por padrão. 2. Feitiços ativos em grande escala não estão disponíveis. 3. Os efeitos ômega e subserviência dos olhos divinos de Kaelo não estão disponíveis. 4. A verdadeira visão limita-se a ver. Recompensas: 200 de reputação com o reino de Sturgiaven, 2.000 de reputação com a raça humana, 100.000 de platina, 2 baús de tesouro lendários. Como pode ser visto, Draco foi fortemente nerfado. No entanto, a IA não poderia tomar tais decisões sem um equilíbrio adequado. Afinal, feitiços de grande escala, os olhos de Kaelo e sua reputação eram coisas que ele conquistou de forma justa. Eles não poderiam ser considerados ajuda externa. A IA poderia impor limitações aos jogadores, conforme definido em seu código, mas deveria haver uma recompensa equivalente para isso. Se não tivesse feito essas limitações, Draco teria demorado 1 hora para completar a missão, o que não teria sentido para a IA. Afinal, ele teve que dedicar uma enorme quantidade de recursos de processamento para cada missão especial e única. As missões únicas eram uma espécie de cenário independente que ocorria por um breve período e não era acessível a jogadores ou NPCs que não faziam parte do evento. Era como uma masmorra de instância, mas com um campo de jogo muito maior. Essas missões apresentavam recompensas únicas de dificuldades absurdas que não estavam listadas na descrição. Draco não poderia deixar o limite da missão única até que terminasse, então ele teve que ligar apesar da injustiça. Bem, não era tecnicamente injusto, já que as recompensas fornecidas saltaram de uma reputação miserável, ouro e um baú de tesouro épico para o que estava lá atualmente.
Honestamente, o dinheiro e os lendários baús de tesouro eram bons, mas nunca superariam a reputação de 2000 junto à raça humana. A reputação de 2000 com a raça humana significava que Draco era elegível para se tornar um imperador. Ele poderia construir um mínimo de 5 reinos e combiná-los para se tornar um império. Até mesmo o rei do reino de Sturgeaven teria que tratá-lo como seu avô. Draco tirou 4 livros de sua bolsa. Ele olhou para eles com calma, cruzando as pernas enquanto a carruagem avançava aos solavancos pela estrada. Cura instantânea, habilidade ativa efeito, cura 30% ou 15.000 HP, o que for maior, instantaneamente. Tempo de espera, 2 minutos. Chuva de flechas, habilidade ativa efeito, dispara uma rajada de flechas sem parar, sem penalidades de resistência em troca de precisão. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. Culinária, habilidades básicas efeito, aprenda a preparar receitas básicas para consumo. A comida tem um sabor 10% melhor do que sensação ideal e pode aumentar as estatísticas. Domar, habilidades comerciais avançadas efeito, aprenda como domar e domesticar vários animais. Também concede conhecimentos sobre como cuidar de feras domesticadas. Draco não perdeu tempo em aprender todos eles. A cura instantânea era algo que ele desejava em sua vida passada. Como ele não tinha a característica ideal na época, sua única opção de autocura era um terceiro, poções ou passivos da classe Vingador. Era um fato na maioria dos Morpegs que todas as classes, até mesmo a classe dos assassinos, tinham uma habilidade de autocura. No entanto, a utilidade de cada habilidade variou muito. Classes como Paladino, Clérigo, Necromante etc. tinham habilidades de autocura extremamente potentes. Classes como Espadachim, Assassino e Lanceiro tinham habilidades de autocura muito fracas. A versão da classe Avenger era uma passiva semelhante ao Colar de Guinevere, apenas aumentando a regeneração de HP uma porcentagem saudável. Isso foi útil ao tentar se recuperar da batalha, mas não muito durante a batalha em si. A habilidade de cura instantânea era a habilidade de autocura da classe Olimancer, uma variação da classe Clérigo que não tinha nenhuma capacidade de ataque, apenas cura, cura, cura. Cada guilda de nível divino precisava ter um membro principal que fosse um santomante para sobreviver no topo. Foi assim que Draco soube que essa habilidade existia. Chuva de flechas foi uma habilidade que ele aprendeu porque queria treinar seu arco e flecha. Draco era sem dúvida um gênio do combate, mas não era um pau para toda obra. Ele percorreu o caminho da espada até o fim em sua vida passada. Embora agora ele pudesse utilizar qualquer coisa para lutar, ele nunca treinou ativamente com outras armas. No entanto, a flecha Poenix-Cri era um item poderoso demais para ser ignorado. Se Draco conseguisse igualar sua habilidade de tiro ao nível de um profissional, ele seria imparável em combate à distância. Chuva de flechas era uma habilidade de tiro com arco de alto nível que não exigia nenhum domínio, apenas um arco e uma abóbada profunda de flechas. Falando em arco, Draco ficou angustiado procurando um arco que correspondesse à potência da flecha Grito da Fênix, mas não conseguiu encontrar nada que se enquadrasse nesse critério. Arcos lendários não estavam disponíveis e arcos épicos eram muito raros. Eles também seriam capazes de extrair apenas 30% do verdadeiro poder da flecha, o que era um desperdício. Como tal, ele teve que deixar de lado Poenix-Cri e usar um arco raro, bem como flechas raras, que ele não teve que pagar em nenhuma loja de rank 1 ou rank 2. Ele praticamente preencheu 55% de seu estoque máximo expandido com flechas raras, drenando todos os estoques das lojas em todo o reino de Sturgeaven. Qualquer loja em que ele entrasse atirava flechas a seus pés enquanto se curvava para acelerar sua passagem, esperando que ele não quisesse mais nada. Draco achou tudo divertido. Cozinhar era uma habilidade comercial que foi amplamente ignorada durante a primeira atualização do Boundless, mas se tornaria extremamente popular após a atualização 1. A atualização 1 introduziu as primeiras mudanças no estilo de jogo do Boundless, incluindo a remoção de resistência ilimitada fora da batalha, a necessidade de dormir em jogo, necessidade de consumo de alimentos, introdução de atividades excrementais e reforço técnico. Draco só pegou agora porque queria comer bem durante a missão. Ele certamente não precisava fazer isso, mas como seria uma viagem sem boa comida? Especialmente porque ele era um mercenário, isso significava que teria que dormir sob as estrelas.
Ele não havia adquirido essa habilidade comercial em sua vida passada por razões óbvias, então ele não poderia usar magia em nada acima do nível comum no momento. A habilidade comercial de domesticação era uma arte avançada, conhecida por pertencer aos melhores domadores de feras do mercado. Como conseguir uma montaria em Bundless? Somente sendo um domador e lutando para vencer, ou encontrando um domador que tivesse o que você queria e pagasse um preço absurdo. Ocasionalmente, era possível obtê-los em drops, mas essas montarias seriam uma merda absoluta ou acima do épico, sendo que ambos exigiam uma certa dose de sorte. Claro, Draco sabia onde conseguir boas montarias, mas não estava com pressa. A habilidade de piscar já satisfez a grande maioria de suas necessidades e ele teve que construir uma base sólida o mais rápido possível. Foi por isso que ele adiou a elaboração de um conjunto exclusivo para Eva, bem como tentou fazer um arco. Depois de aprender todas as habilidades, Draco pegou o ovo do Draco e o analisou. Com seus olhos divinos nerfados, ele só conseguia ver o embrião dentro dele que estava equilibrado dentro da proteína. A habilidade de domesticação de Draco entrou em ação e ele instintivamente soube que precisava fornecer ao ovo um alto nível de calor. Desde que ele tinha a habilidade, a tela do ovo de Draco mudou. Drake, mascote de combate e classificação, lendário descrição. Este ovo contém a prole de um dragão de fogo de baixo escalão e de uma serpente marinha de grau 7. Habilidade: tempo restante até a eclosão, 108 dias. Viabilidade do ovo: 91%. O ovo estava indo incrivelmente bem. Afinal, o fogo da guerra queimava perpetuamente dentro de Draco, fazendo de seu corpo o nível ideal de calor que alguém poderia encontrar. O ovo estremeceu um pouco quando Draco acendeu a chama mágica embaixo dele, como se fosse um pequeno verme se contorcendo de excitação. Ainda não chegamos, senhor. O motorista da carruagem camponesa, que parecia ter a mesma idade de Draco, bateu no topo da carruagem para alertar Draco. Ele provavelmente presumiu que Draco estava dormindo devido à sua total falta de atividade o tempo todo. Draco guardou o ovo e desceu da carruagem. Ele pagou a tarifa de 20 pratas, o que era caro aos olhos de um NPC ou jogador normal, e ativou a Appearance Deception, 9 fornos. Em vez de desperdiçar seus espaços limitados, afinal, cada forma era permanente depois de projetada, ele decidiu usar a forma testada e comprovada de Drake. O belo malandro nasceu de novo, livre para vagar pelo mundo e pisotear os corações de donzelas inocentes. Diante dele estavam os portões de uma mansão que literalmente não era inferior ao rank 4. Era quase do tamanho de um castelo, mal ficando aquém de um. A mansão era murada de forma muito simples, sem a presença de fortificações reais. No entanto, assim como Draco podia ver o nível da mansão, ele poderia dizer que havia uma miríade de encantamentos de construção que eram de defesa, ataque ou armadilhas. Qualquer pessoa abaixo do rank 4 que tente invadir aqui deve estar pronta para encontrar seus camaradas no outro mundo. 2 guardas com libreia roxa, que eram as cores do Duque de Fast, aproximaram-se de Draco com suas lanças em uma posição relaxada. Olá, cara. O que o traz à mansão de Lord Duke? O mais velho da dupla perguntou. Estou aqui para investigar os acontecimentos recentes no Vale dos 4 Pontos. Sua Excelência está me esperando. Draco respondeu com um sorriso amigável. Seu comportamento fez com que os guardas gostassem dele, pois se tornaram muito mais amigáveis instantaneamente. Draco conversou um pouco com eles enquanto entrava na mansão e contemplava sua magnífica decoração. Tinha quase o mesmo layout da mansão do assentamento Vita, mas com quase 4 vezes escala e alguns outros quartos funcionais. Draco foi levado para a sala privada e pediu para esperar. Alguns criados trouxeram algumas bebidas e scones para ele saborear enquanto esperava o Duque de Fast encontrá-lo. Draco descobriu que roubou da mente dos guardas. Parecia que os problemas eram de natureza bizarra e parasitária. Algumas flores que foram colhidas inofensivamente por algumas das empregadas tornaram-se entidades monstruosas que quase as mataram se elas próprias não fossem muito habilidosas. Mais do que alguns animais como coelhos, esquilos e até ratos passaram de criaturas gentis e tímidas a animais raivosos que rasgavam qualquer coisa que tivesse sangue fluindo em suas veias. Foi bizarro para os guardas, que não tinham ideia de qual era a causa. A maioria achava que o Vale dos 4 Pontos havia sido amaldiçoado. Draco teria concordado com eles,
mas suspeitava que possivelmente fosse uma nova espécie de parasita a causa de tudo isso. Era um ser parecido com uma planta ou uma criatura com sangue quente, frio. Ele também percebeu a situação dentro do próprio Four Point Valley. Dentro do Vale de 4 Pontos havia 4 grupos de pessoas que viviam juntas em harmonia forçada. Cada um deles ocupava um canto, deixando-os em cada seção de 90 graus do vale, permanecendo quase equidistantes um do outro. Os seres no canto superior direito, situados na seção rochosa do Vale dos 4 Pontos, eram os orcs verdes, maiores que os orcs comuns. Eles eram o grupo mais odiado do vale, pois atacavam frequentemente os outros 3, capturando alimentos, mulheres e riquezas. A única razão pela qual eles não foram agrupados foi porque o Duque de Farst promoveu suas ações, afirmando que era a sobrevivência do mais forte. O grupo no canto superior esquerdo, dentro da savana, eram os Elfos da Floresta, uma raça justa de homens e mulheres que viviam da terra. Eles eram fisicamente atraentes, mas extremamente resistentes, ao contrário dos Altos Elfos, favorecendo a arte da caça e dos esportes. Esses Elfos da Floresta não eram do tipo que evitava comer carne ou matar animais, desde que fosse apenas para alimentação. O grupo no canto inferior esquerdo, bem no meio da floresta, eram as Dríades. Eles eram os que tinham um relacionamento mais próximo com os Elfos da Floresta, sendo entidades que nasceram das árvores e ficaram ligadas elas para o resto da vida. As Dríades eram neutras em relação a todos, até mesmo os Orcs verdes. Os Orcs verdes também não ousaram atacar as Dríades desnecessariamente, já que essas florestas pertenciam a eles de todas as maneiras possíveis. Cada escaramuça que lançaram contra eles terminou de forma semelhante ao ataque de Hitler à Rússia. O último grupo, que vivia nas planícies no canto inferior direito, eram os ciganos. Este grupo de humanos de pele escura era semelhante aos indígenas das terras paradisíacas, mas muito mais atraentes e inteligentes. Não ouse desafiar um cigano em filosofia, a menos que você seja a reencarnação de Sócrates. Eles se concentravam principalmente na dança e na música, sendo os mais potentes nas artes de ilusão. Muitos de seus homens e mulheres foram capturados pelos Orcs verdes, tornando sua inimizade tão alta quanto o céu. A situação política do Vale dos 4 Pontos equivalia a uma chaleira que chegava ao ponto de ebulição, logo transbordaria e soltaria vapor. Com esta nova ocorrência bizarra acontecendo, um massacre indiscriminado teria ocorrido se o Duque de Farst não tivesse suprimido tudo. Draco suspirou depois de juntar tudo o que sabia. Ele nem havia começado a missão de verdade e começou a sentir uma dor de cabeça. Lidar sozinho com aqueles idiotas incompetentes exigiria um tempo precioso que ele não tinha. Especialmente aquelas Dríades. Os mais fáceis de lidar seriam os Orcs verdes. Elfos da Floresta e ciganos tinham a mesma dificuldade em seus olhos. Logo, um homem alto de meia idade, de óculos, entrou na sala com um sorriso casual. Seus olhos tinham o formato de luas crescentes, parecendo estar perpetuamente fechados. Seu sorriso era tão largo que parecia um pouco bizarro. Seu cabelo era azul esverdeado e seu tom de pele era pálido. Ele usava um sobretudo simples com botões preto dourado e marrom avermelhado. O logotipo de sua casa estava bordado na lateral de seu casaco, denotando suas origens e status. Por baixo, ele usava uma camisa roxa simples abotoada até o pescoço. Os botões deste eram totalmente brancos, felizmente. Suas calças justas pareciam feitas de algodão, com uma cor preta como breu. Seus mocassins também eram pretos, dando ao esquema de cores de seu traje uma combinação bizarra. Espero não ter feito você esperar muito, senhor. Drake. Sem sobrenome. Draco respondeu com um sorriso exterior, mas por dentro ele estava carrancudo. Ah, certo. Para tornar as coisas mais casuais, você pode me chamar pelo meu primeiro nome, Dorian. Ele respondeu, sentando-se casualmente em uma cadeira em frente ao Draco. Os olhos de Dorian vagaram preguiçosamente pela sala, antes de pousar em Draco. O que você gostaria de saber sobre a situação que está aqui para investigar? Indo direto ao assunto, hein? Isso parecia Dorian Purple, Duque de Farst e o Duque mais odiado da história de Bondless. Sim, como você pode imaginar, Draco conhecia Dorian muito bem. Não desta vida, mas da passada. Embora Dorian pudesse ser bem tratado agora, seu nome seria mais tarde manchado nos livros de história para sempre. Este duque era um espião dos demônios.
Em um momento crítico, ele traiu a raça humana e permitiu que a raça demoníaca se infiltrasse nas linhas defensivas do campo de batalha através de um ponto de referência nesta mesma mansão. Foi por isso que Draco e Eva passaram por um inferno extremo durante a Grande Guerra em sua linha do tempo, tendo que se defender repetidamente, morrendo tantas vezes que a experiência adquirida ao matar demônios equilibrou a experiência perdida com a morte. Era natural que ele não gostasse de estar perto de um sujeito assim. Com seu ômega bloqueado e existência do Duque de Fast necessária para reivindicar as recompensas, ele não poderia acabar com o sujeito imediatamente. No entanto, ele planejou fazer isso no minuto em que a missão fosse concluída. Por favor, conte-me tudo o que você sabe, meu senhor. Draco perguntou humildemente. Dorian começou a explicar tudo o que Draco sabia, mas com muito mais detalhes. Draco fez questão de agir e reagir como se uma pessoa ignorante o fizesse, compartilhando seus insights e suspeitas preliminares com Dorian. O próprio Dorian parecia impressionado com o conhecimento e habilidade de Draco. Ele provavelmente esperava que um idiota que só conseguia brandir uma arma aparecesse. Obrigado por tudo que você compartilhou até agora, meu senhor. Vou me despedir para começar a trabalhar imediatamente. Draco se levantou e começou a sair da sala. Dorian também se levantou e respondeu a Draco com um sorriso. Tome cuidado, Drake. O Vale dos Quatro Pontos é um lugar perigoso. Draco acenou com a cabeça e saiu da sala imponentemente, os olhos de Dorian nunca deixando suas costas o tempo todo. Por um breve instante, os olhos perpetuamente fechados de Dorian se abriram ligeiramente enquanto ele cantarolava de interesse. Guild Wars capítulo 45, Interlúdio. Nascimento da forma de vida suprema. Exatamente no mesmo momento em que Draco começou sua busca única, uma ocorrência que abalou o mundo ocorreu na área central do Vale dos Quatro Pontos. Se o Nordeste era rochoso, o Noroeste era uma savana, o Sudeste eram planícies e o Sudoeste era floresta, então a área central era composta principalmente por corpos d'água, grama verde e alguns pequenos bosques aqui e ali. Dentro de um desses corpos d'água, uma pequena semente subiu à superfície e fixou-se na margem. Esta semente era maior que a maioria das outras, quase do tamanho do punho de um ser humano adulto. A semente alcançou a terra e manteve seu controle sobre a terra, quase como se fosse para salvar sua vida. Do jeito que tremia, podia-se ter a sensação estranha de que, se ele usasse os pulmões, já estaria ofegante e tossindo. A semente não parecia uma semente quando vista mais de perto, mas sim mais como a casca de uma noz. Esse fato tornou-se mais lógico quando a costura que dividia a semente em duas se abriu, deixando sair o formato de uma minúscula entidade. O organismo não parecia diferente de uma versão menor de um humanoide com estranhas gemas verdes ovais em seus ombros, cotovelos, joelhos e testa. Seus olhos eram essencialmente duas íris verdes brilhantes, em vez de uma córnea e pupilas. Sua pele era de uma cor azul pálida e parecia elástica. Não tinha genitália, aliás. Nota do autor, procure Ecos, ato 3. Parece muito com essa posição. Quando saiu da semente, caiu ajoelhado, seu corpo tremendo com esforço enquanto lutava para se levantar. Quando finalmente conseguiu esse feito, passou ainda mais tempo se estabilizando. Um esquilo de nível com apenas 10 HP passou correndo, sem nem se preocupar em evitar o estranho organismo próximo a ele. Mesmo um mamífero classificado como presa, com os mais fortes instintos de cautela, considerava-o inofensivo em todos os aspectos. Quando o organismo viu o esquilo, seus olhos sem emoção brilharam enquanto cambaleava em sua direção. O esquilo, parecendo alheio à aproximação do organismo, permaneceu imóvel enquanto procurava a próxima refeição. As bolotas inúteis na floresta estavam a diminuir em quantidade, deixando-a com uma dificuldade crescente em encontrar alimento para o seu sustento. O organismo deu passos fracos e instáveis em direção ao esquilo no início, mas se algum ser senciente estivesse por perto, ficaria aterrorizado com a rapidez com que esse recém-nascido se adaptou ao mundo ao seu redor. Cada passo tornou-se mais estável e fluido, como se fosse um avanço rápido dos anos de aprendizagem de uma criança para uma criança. O esquilo finalmente percebeu a semente da qual nasceu o organismo, pensando que fosse uma noz. Animado, correu até a semente e começou a mordiscá-la como se não se importasse com o mundo. O organismo, que já dominava a arte de andar, caminhou calmamente até o esquilo. Quando ficou atrás dele, parou por alguns segundos antes de fazer o impensável.
Abriu a boca pequena, que não tinha dentes, e de alguma forma conseguiu arrancar um pedaço da carne do esquilo. Gritando de dor e terror, o pobre roedor caiu de costas e tentou fugir, sem sucesso, antes de lidar com seu agressor. O organismo engoliu a carne do esquilo. O que foi ainda mais angustiante foi que ele cresceu 10% instantaneamente no momento em que a carne atingiu sua barriga, supondo que tivesse uma. Mesmo assim, foi apenas uma brincadeira para o esquilo e o roedor o tratou como tal. Ele gritou e saltou sobre o organismo com raiva. Qualquer ser senciente hesitaria em se aproximar deste organismo, pois ele levantava uma tonelada de sinais de alerta biológicos, mas o esquilo não era tão inteligente. Porém, o que foi chocante foi que o organismo não exibiu nenhuma habilidade ou poder desumano, foi empurrado pelo esquilo e teve um dos braços arrancado. Não demonstrou qualquer tipo de desconforto ou dor. Em vez disso respondeu ao ataque arrancando outro pedaço do esquilo e engolindo-o inteiro. No momento em que o fez, seu braço destruído se regenerou e ficou 5% maior. O roedor gritou de dor, mas não conseguiu reconhecer o perigo exato da capacidade desse organismo. Ele continuou a morder com os dentes salientes, arrancando uma grande parte do torso do organismo, mesmo quando outro pedaço dele foi consumido, desencadeando a regeneração e o crescimento do organismo. A batalha horrível e bizarra continuou até que o esquilo sentiu o chamado da morte. Mesmo sendo um animal, reconheceu que dessa vez havia chutado uma placa de aço e queria fugir. No entanto, o organismo consumiu o suficiente para atingir o mesmo tamanho do roedor. Assim como queria fugir, seu pescoço meio comido foi agarrado firmemente pelo organismo. Agora era a sua vez de ser empurrado para baixo e consumido mordida por mordida, enquanto seus gritos diminuíam e enfraqueciam até morrer. Sua carne foi absorvida pelo organismo até sobrar apenas ossos. A essa altura, o organismo havia crescido até o tamanho de uma criança humana e sua composição bizarra parecia muito mais intrigante do que preocupante. Qualquer jogador que visse pensaria que era legal demais. Ele torceu o pescoço ameaçadoramente, olhando ao redor da margem do lago para ver que era um lago que residia em uma clareira dentro de uma floresta. Por isso o esquilo esteve presente aqui, procurava bolotas caídas e também vinha beber água. Também não foi o único que utilizou este bebedouro. No instante seguinte, uma coelhinho fofo pulou em direção ao lago claro, inclinando a cabeça para beber a água contida nele. Ele também agiu alheio ao organismo, seu nível de perigo não sendo registrado de forma alguma em seus tímidos instintos. Assim como antes, o organismo caminhou até o coelho. Em vez de mordê-lo, agarrou o mamífero pelo pescoço e segurou enquanto ele lutava. Ficou claro que o organismo havia aprendido que outros seres responderiam negativamente ao serem consumidos. Para evitar que o seu crescimento fosse atrofiado, queria minimizar os danos que teria de curar. Sua capacidade de raciocinar e pensar crescia a cada mordida. Ele rasgou o pobre coelhinho e o reduziu a ossos também. Quando terminou, sua massa corporal cresceu, mas não tanto quanto antes. Claramente, para crescer muito, ele precisava consumir algo significativamente maior do que ele ou comer muitas coisas como o coelho. Como se os próprios deuses quisessem ver o sucesso deste ser perigoso, um javali de nível 2 com 50 HP entrou casualmente na área, ignorando o organismo, assim como os anteriores. Só assim, uma característica aterrorizante do organismo foi revelada. Parecia que qualquer ser vivo que olhasse para ela desconsideraria sua existência, tratando-a como uma mera formiga. Mesmo os animais que eram de natureza frenética, como o javali, desdenhariam atacá-lo. O que era que todo predador desejava neste mundo? Não era a capacidade de se aproximar da presa sem ser detectado. Se assim for, então este organismo era claramente um rei dos predadores, uma espécie de forma de vida definitiva. Desta vez caminhou lentamente até o javali, mas parou quando chegou perto. Não foi devido a nenhuma reação do javali, mas algo estava formigando em sua mente. Seu cérebro em desenvolvimento estava se transformando, tornando-se mais completo e complexo com cada suporte de crescimento alcançado até agora. Devido à sua aparência já humanoide, pode-se supor que seu cérebro também seja semelhante ao de um humano. Desde que atingiu o tamanho de uma criança, sua capacidade de pensamento aumentou naturalmente de puramente instintiva para alguma forma de senciência. Aquele formigamento em sua cabeça era simplesmente a formação de seus primeiros pensamentos, que ele não tinha ideia do que significava. Perigoso. Finalmente,
O formigamento se transformou em um pensamento coerente que transmitia o significado da palavra, mas não na linguagem humana, é claro. Sua perna levantada caiu enquanto observava o javali beber água casualmente e sem medo. Olhou ao redor da clareira mais uma vez, tentando descobrir como consumir essa fonte perfeita de carne para o seu crescimento. Ao olhar para uma das árvores próximas, viu uma cobra morder um grande rato. O rato começou a lutar e a arranhar para escapar, mas a cobra aguentou. Eventualmente, o corpo do rato parou de se mover e ficou flácido, permitindo que a cobra o engolisse. O organismo olhou para a cobra sem emoção antes de caminhar em direção a ela e subir na árvore. Caiu várias vezes na tentativa, mas a cada tentativa seu corpo se adaptou e subiu um pouco mais alto que da última vez. Eventualmente, conseguiu alcançar o galho em que a cobra estava descansando enquanto digeria sua presa. Como o coelho anterior, ele agarrou o pescoço do animal com força antes de consumi-lo até os ossos. Sua massa não cresceu, o que deixaria qualquer espectador boquiaberto. Não importa o que aconteça, deve ganhar alguma coisa, certo? Esta não era uma cobra minúscula, mas uma cobra capaz de engolir um rato grande. O organismo pulou no chão e olhou para o javali que se jogara na margem do lago, totalmente despreocupado com qualquer coisa, até mesmo com a terrível tuberculose que ocorria por trás dele. O organismo caminhou até o javali preguiçoso e abriu a boca. Em vez dos toucos, duas presas afiadas projetavam-se de sua boca, pingando um líquido verde medonho. Sem hesitar, mordeu o pescoço do javali e subiu em suas costas, segurando-se para salvar sua vida. O javali, após ser mordido, começou a gritar e chorar de dor, tentando fazer o agressor cair de costas por qualquer meio necessário. Ele pulou e correu, batendo nas árvores sem sucesso. O organismo agarrou-se a ele sem soltá-lo, bombeando continuamente veneno letal para o corpo do javali. Após um período de luta, o javali também morreu de mágoa, sem entender como poderia ter ignorado uma ameaça tão letal durante todo esse tempo. O organismo não perdeu tempo em mastigar e devorar toda a carne do javali. Quando terminou, atingiu o tamanho de um ser humano de 13 anos e seu corpo tornou-se mais liso, mais elástico e mais resistente. Seus braços ficaram um pouco mais musculosos e suas pernas ficaram um pouco mais grossas. Seu rosto tornou-se menos neutro em termos de gênero, parecendo cada vez mais com um homem. Ele cerrou as próprias mãos repetidamente, sentindo o aumento de força que acompanhava seu crescimento. Porém, um aumento muito mais importante ocorreu em seu crânio, à medida que sua mente se tornou muito mais astuta. O que eu sou? Como seria a primeira questão de qualquer forma de vida que alcançasse a ciência sem a orientação de qualquer outra de sua espécie, bem como a memória da linhagem, ela questionava sua própria existência. Eu. Quem sou eu? Eu tenho uma identidade? O que eu nasci para fazer? Ele ponderou sobre suas próprias questões enquanto continuava a palpar seu próprio corpo. À medida que os pensamentos se repetiam em sua cabeça, ele percebeu que as respostas pareciam brotar de algum lugar. De onde, não fazia ideia. Mas qualquer homem morrendo de vontade de saber a resposta às suas perguntas não iria perseguir a fonte, apenas se deleitaria com a resposta. Eu sou um último assunto do gênero humanoide. Minha identidade é vaga. Mas eu tenho um nome. Rei. Meu nome é Rei. Meu propósito. Enquanto ponderava sobre essa resposta, seus olhos tornaram-se cada vez mais aguçados, passando de sem emoção apaixonado e depois a uma arrogância fria. Meu propósito é governar sobre tudo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.